Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui com nossa aula de hoje. O tema é ética cristã. A palavra ética, ela provém do grego ethos, que quer dizer modo de ser, caráter, conduta e procedimento. O nosso tema geral é ética, né, considerada aí a ética cristã, e nossos subtópicos de hoje são definição geral da ética, característica da ética cristã e o obreiro, ética cristã e deontologia, ética cristã e verdade, ética cristã e moralidade e, por fim, ética em toda a Bíblia. A nossa introdução nos diz o seguinte: pastores e obreiros, de um modo geral, devem saber se posicionar diante de assuntos com temas talvez aí um pouco complexo, como é o caso do divórcio, aborto, eutanásia, casamento de pessoas do mesmo sexo, relacionamentos com pastores de outras igrejas. Por fim, aí a pesca em aquário, que é onde às vezes alguns pastores de outras denominações ou até mesmo da nossa, por não ter um conhecimento aí sobre ética, tenta ganhar pessoas de outras igrejas. Característica da ética cristã. A ética cristã está alicerçada no princípio de vida do nosso Senhor Jesus, conforme 1 João capítulo 2 e versículo 6. E também dos profetas e apóstolos. Isso combina os exemplos perfeitos do nosso Senhor e fornece ao crente uma ética absoluta, melhor que o relativismo ético exercido no mundo sem Deus. Então, por esse princípio, nós podemos ver que temos o Senhor Jesus como exemplo, também os profetas que profetizaram aí na lei de Moisés, na época da lei, e como também os apóstolos. Esses são os maiores exemplos. Seguindo esses exemplos, nós podemos pautar essa ética cristã na nossa vida. Então, essa ética cristã para o crente, sabendo que o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, o exemplo é absoluto nesse exemplo, não precisamos de outro, se bem que nós absorvemos também aí o exemplo dos profetas e dos apóstolos, mas Cristo é o nosso maior exemplo. Também é o nosso melhor, e é melhor também do que o relativismo ético exercido no mundo atual sem Deus. A ética moral aí do mundo, ela é diferente da nossa, né? Para eles tudo está certo, ou tudo pode estar errado, mas para nós não. Nós temos que saber o que é certo. Ética cristã e deontologia. Deontologia do grego é dei, conforme está aqui, dei, do grego. Então, a palavra dei quer dizer necessário. Então, portanto, deontologia é necessário. Dei e logia, que forma aí deontologia. Então, por ela, um agente moral, que é o homem, deve agir por dever ou obrigação, nesse sentido aí, de deontologia. Significa que o agente moral aqui, que é o homem, ele deve agir por dever ou obrigação. Ele deve mostrar essa verdade, essa ética, que ele tem, que procede dele ou que procede de Deus, por um dever, ou ele é obrigado a possuir aí e a repassar esta ética. Agir por respeito à lei moral. É o dever e dizer a verdade. Este ato de dizer a verdade carece de valor moral e é preciso vivenciar. O pregador que ele não tem uma vivência moral e que ele não vive aquilo que prega, está faltando a ética cristã
deontológica. Na Bíblia, este termo aplica-se da seguinte forma: Deus é o doador da lei. Isso aqui na deontologia. Deus é o doador da lei. Sendo Deus o doador da lei, espera-se que o povo de Deus obedeça aos mandamentos de Deus, independente das consequências. Ética cristã e verdade. As normas comportamentais na pós-modernidade são consideradas inovações humanas, não acreditando que a fonte da verdade seja derivada de Deus. As pessoas hoje encorajadas a viver por suas próprias regras, e pelas suas próprias regras a define a verdade por elas mesmas e a fazer seu próprio mundo, né? Isso aí no mundo em si, né? Eles diferenciam a ética cristã de verdade. Para eles, as normas comportamentais na pós-modernidade são consideradas invenções, né? Para eles podem tudo, na igreja não. À luz da Bíblia, nós podemos ver o seguinte: homossexualidade é um pecado. No entanto, vocês observam aí que as igrejas inclusivas, né, elas relativizam o que a palavra de Deus diz no sentido sobre o relacionamento pecaminoso entre pessoas do mesmo sexo. Conforme está escrito na Bíblia, em Romanos 7, 27, 1 Coríntios 6 e 10, nós sabemos que tais práticas aí são pecados e abominação diante de Deus, né? Então, à luz da Bíblia, pecado é pecado e continuará sendo pecado. Deus não passa a mão aqui no pecado e nem no pecador. Se o pecador não se arrepender, então o seu destino já está guardado aí, né? Para o cristão, a ética começa com a transformação do ser. O cristão faz o que ele está propagado da verdade. Então, nesse sentido aqui, para o cristão, a ética começa com a transformação do ser. Se o meu ser não é transformado de dentro para fora, então, nesse sentido, a minha ética e verdade estará faltando aí. O que a Bíblia nos fala, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí em João 14:6, e João 8:32, ele diz: e conhecereis e a verdade vos libertará. Ética cristã e moralidade. Nos séculos passados, cristãos derivaram suas regras morais das Escrituras. Jesus discorreu por diversas vezes o que é certo e errado. Em Mateus 5 a 7, aí, nos capítulos 5 a 7, ele usava a palavra não várias vezes. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, e dentre outros. Então, Jesus ensinou o que é certo e o que é errado. Ele mostrou, através da revelação de Deus, que devemos entender o seguinte, que há certo e errado, mas nós, como cristãos, devemos fazer o que é certo. Nós vivemos em uma época que é proibido proibir. Quando você está falando aí em termos de regras cristãs, de coisa do que é certo e o que é errado, quando você se depara aí com a sociedade em um meio de trabalho, então para eles valem tudo, eles fazem tudo, erram, acertam, faz o que é certo, faz o que é errado, e para eles está tudo bem, né? Mas nós, como cristãos, devemos manter a nossa ética cristã e a nossa moralidade. A Bíblia é a revelação de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, a fonte primacial de autoridade do cristão. Ética cristã em toda a Bíblia. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis.
porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Conforme está escrito aí em Levítico, capítulo 19, versículo de número 2. Porque santo sereis? É uma expressão de Deus, está dizendo para nós. Aqui existe ética. O que é a ética aqui no sentido? É ser santo. É ser santo. Santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se não for nesse sentido, então não há como servir a Deus. A ética cristã em toda a Bíblia é o seguinte: a Bíblia é a regra de fé e prática. Há muitos princípios nas Escrituras. Por exemplo, conforme escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus 12, 1. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10 e 23. Abstém-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5 e 22. E as coisas semelhantes a estas. Gálatas 5 e 21. Então, observando, meus irmãos, nesse sentido, em toda a Bíblia nós temos aí a ética cristã. Em toda a Bíblia nós temos a nossa regra de fé e prática. Em toda a Bíblia nós temos a verdade e há princípios bíblicos em toda a Escritura que prova aí a nossa regra de fé. Essa foi a primeira parte aí da nossa lição ética cristã. Que este ensino possa abalizar aí a sua vida cristã, esteja bem abalizada na palavra de Deus.